Olá, o Portal Tenora de Notícias, mais uma vez, recebe a presença da psicóloga e coach Thalita Andrade Del Torto. A Thalita, que faz atendimento à criança e também à família, a cada semana nós nos reunimos aqui para falar um pouquinho sobre temas importantes de comportamento. E hoje, como nós tivemos um bate-papo anterior, Thalita, falando aí sobre o retorno às aulas, como os pais se deparam com esse momento, dos filhos aí voltarem às atividades educacionais, agora o tema é adaptação escolar. Thalita, bem-vinda. Por que muitas vezes é tão difícil a adaptação das crianças na escola? É muito bom estar aqui novamente e hoje a gente vai falar um pouquinho da adaptação escolar, que é um momento especial, na vida das famílias e da escola também, mas é um momento que ele é rodeado de muitas dúvidas, de muitos questionamentos e que traz muitas angústias. Muitos pais ficam em dúvida de qual é o momento adequado de colocar a criança na escola, qual é a idade que a gente leva a criança para a escola. Todo mundo se prepara muito e compra o material para a criança com os personagens que eles gostam bastante, mas para a criança ela não entende muito esse momento, E enquanto a gente está se preparando para levar a criança pela primeira vez para a escola, tudo é muito legal, tudo é muito divertido, até a gente colocar a criança no carro para fazer o percurso da escola para o primeiro dia de aula. E, na verdade, a criança, ela não entende muito o que está acontecendo, mas quando chega na escola, algumas crianças têm uma facilidade de ficar, de reconhecer esse ambiente, mas outras crianças têm alguns comportamentos diferentes. E isso vai gerando angústia nos pais, isso vai gerando questionamentos. E um dos questionamentos maiores que a gente tem aí é referente à idade. Qual é a idade adequada para colocar uma criança na escola? Há um tempo atrás, as crianças iam para a escola com 4 anos, com 5 anos, que era a idade aí que a criança obrigatoriamente teria que estar na escola. Hoje, com 4 anos, que é a idade obrigatória, Mas por muitas questões em relação a trabalho, em relação à vida da família que mudou muito, as crianças têm ido mais cedo para a escola. E isso tem gerado mais culpa ainda nos pais. Então é importante a gente entender que um bebê, ele sofre quando ele vai para a escola, mas uma criança, quanto maior, ela vai sofrer um pouquinho mais, porque ela já entende, porque ela já tem um pouco mais de dificuldade para se socializar, embora a escola vai fazer esse papel da socialização, mas é importante que os pais não sintam culpa quando colocam as crianças numa idade menor na escola, porque de qualquer maneira gera o sofrimento da separação, que é natural, que é importante e que vai agregar crescimento emocional e cognitivo para essa criança. E no caso, assim, o choro, por que muitas crianças choram mais do que outras? As crianças, elas choram porque elas ficam inseguras, elas choram porque elas sentem a insegurança no adulto, Então os pais muitas vezes também estão com medo, também estão inseguros. É difícil para o pai, Eu vou deixar o que eu tenho de melhor, O que eu produzi de melhor até hoje na minha vida, eu vou deixar na mão de outros cuidadores. E aí, nesse sentido, isso gera muita angústia. Então, crianças que são o ambiente familiar, elas ficam mais tempo com os pais, elas ficam mais tempo com um cuidador só, elas tendem a sofrer um pouquinho mais quando elas vão para a escola e apresentar esse choro de uma forma mais intensa do que crianças que às vezes vão e posam na casa dos avós desde muito cedo, crianças que às vezes têm outros primos, que ficam algum tempo na casa de tios. Essas crianças, elas têm uma facilidade maior de se ausentar do ambiente da casa. E no caso do papel dos pais? Porque a gente percebe que muitas vezes os pais sofrem tanto quanto as crianças, Quanto estes aluninhos, os novos alunos aí que ingressam à escola neste primeiro momento com 4 aninhos, com 5 aninhos. Hoje 4 anos é obrigatório, não é mesmo? Isso. Que é a faixa etária. Mas qual é o papel dos pais nesse processo? Os pais, nesse processo, a importância da atividade deles aí é muito grande por conta de que a escola está preparada para receber a criança, mas o pai precisa acreditar que essa escola está preparada, Então, assim, é importante que os pais conheçam a escola, que os pais conversem com os professores, que os pais conheçam o professor para criar essa confiança nessa figura que vai estar cuidando desse pequenininho. É muito importante os pais que, eventualmente, os filhos vão para as escolas particulares, que eles
verifiquem se essa escola oferece aquilo que eles buscam como educação, como filosofia da escola. É muito importante que a gente conheça e a partir do momento que a gente conhece, a gente se sente mais seguro para deixar o filho. Então, é muito importante essa dica de buscar conhecer esse ambiente, buscar conhecer o que é oferecido para as crianças, buscar conhecer o que preza como qualidade de ensino, como qualidade de convivência, para fazer uma escolha dentro de uma segurança maior. É interessante que muitas vezes os pais falam, ai, meu filho vai para a escola, mas ele não fica. Mas quando chega no portão e entrega para a professora, fala assim, né? Olha, você vai ficar agora com a tia, mas não entrega a criança. E fica segurando, e a professora não tem como tirar a criança, né? Então é importante assim, vai conversando com a criança e fala, olha, você vai ficar lá, vai ser legal, você vai ter amigos, a professora vai cuidar de você muito bem, a mamãe confia na escola. E aí chegou na escola, deixa a criança, ela começou a chorar, deixa, sai do ambiente e deixa a professora conduzir o momento. Porque senão a gente não permite que a professora faça. E quando a gente não deixa a criança, a gente está sinalizando para ela assim, olha, eu vou te deixar, mas eu não confio muito nesse adulto que está ficando com você. Mas aí que está. Então, quando a criança demora, tem esse processo muito mais doloroso, digamos assim, de adaptação, qual seria o momento para os pais desistirem, no caso de não deixar mais a criança ir a essa escola? E essa é uma pergunta muito importante, porque em nenhum momento os pais devem não levar mais a criança para a escola. Pode até haver uma mudança de escola, por exemplo, mas... Alguns pais até tentam mudar de escola, mas talvez a questão não seja a escola em si. A questão é a criança perceber que ela é capaz de ficar e ela vai levar um tempinho para conseguir dar conta disso. Então muitos pais falam assim, ah, mas ele está chorando muito, então eu não vou deixar, eu vou deixar para o ano que vem. Então quando você coloca na escola e depois a criança chora muito e você retira a criança da escola, você está mostrando para ela assim, ó, quando você chora, você não precisa enfrentar essa situação. Então a criança não aprende enfrentamento, a criança vai ter dificuldade em relacionamento, a criança vai ter dificuldade de se sentir capaz de enfrentar muitas situações da vida. Então isso não vai refletir só nesse momento da infância, isso vai refletir numa vida toda. Então a partir do momento que a gente decidiu que a nossa criança vai para a escola, então a gente tem que ter esse dentro do nosso coração, essa certeza de que talvez não seja fácil, talvez pode ser que seja, mas a partir do momento que eu decidi que a minha criança vai para a escola, eu vou fazer de tudo para que ela fique, mesmo que seja difícil, ela vai ficar. A criança só não deve ficar na escola se ela tem algum problema de saúde severo, se o ambiente escolar ela não puder ter contato com alguma coisa por conta de um problema de saúde, né? Mas são casos muito específicos. Do contrário, não é recomendado que se coloque a criança na escola e depois retire ela. E neste caso, com todo esse processo que dificulta a vida dos pais e para a criança, sobretudo, tem aí um certo temor, né, uma dificuldade ainda maior, qual seria o momento, então, de procurarmos um psicólogo mediante essa situação? O psicólogo ele deve ser buscado quando a criança apresentar sintomas de sofrimento exagerados. Então é importante entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, que a gente sofre e que tudo bem, que a gente consegue superar muitos sofrimentos, mas tem crianças que ao longo de um tempo elas começam a somatizar muitas coisas. Então tem crianças que começam a vomitar quando chega o momento de ir para a escola, tem crianças que ficam em pânico, tem crianças que travam, tem crianças que muitas vezes desmaiam. Então quando a gente chega nesse processo, aí sim é necessário a ajuda de intervenção de um profissional, né? Então assim, observar a criança, perceber como ela está lidando com tudo isso, ser parceiro da escola com a qual você escolheu para que seu filho esteja lá e observar o comportamento dela. Se fugir do que a gente fala que é o esperado, de um choro, da criança às vezes não querer ir, ou da criança relutar com a ideia de ir para a escola, isso faz parte do processo. E aí tudo bem, a gente acompanha isso. É importante entender que algumas crianças levam 15 dias para se adaptar e algumas levam 4 meses ou mais. Varia de pessoa. Então vai variar de criança para criança. Então é uma paciência muito grande da escola e dos pais. E certamente os pais que nos acompanham neste momento também têm que ter a prudência e a paciência redobrada, não é mesmo, Thalita? É um processo de organização e de mudança, né?
que para todo mundo vai ser uma mudança grande, significativa, mas que a criança ela vai ter muitos ganhos se a gente conseguir conduzir esse momento junto com ela de uma forma tranquila. Tá certo. Thalita, muito obrigada mais uma vez, um assunto muito bacana e importante, né, na vida dos pais, aí, principalmente os pais que pela primeira vez estão aí levando os filhos para a escola. Para você que tem dúvidas, para você que realmente viu semelhanças aí no dia a dia, no cotidiano da vida aí com seus filhos, psicóloga e coach Thalita Andrade Del Torto. Ela realiza um atendimento à criança e também para a família. A clínica fica na Rua Oreste Russi, 294, no Jardim Planalto. E o telefone de contato com a Thalita, agendamento de horários, consultas, é o 99158 4014. Thalita, muito obrigada. Até o nosso próximo bate-papo. Até o próximo.